Era inverno na União Soviética. O vento cortava o rosto como lâminas, e a neve encobria o rastro de algo muito pior do que o frio. Corpos começaram a aparecer próximos às linhas de trem e florestas da cidade de Rostov. Mutilados, sem olhos, sem órgãos. As pessoas falavam em um monstro, mas o monstro tinha rosto humano. Andrei Chikatilo, o homem que o mundo aprenderia a chamar de o açougueiro de Rostov. Andrei nasceu em 1936, durante uma das épocas mais sombrias da história da Rússia. Família pobre, fome constante e uma infância marcada pela brutalidade. Ele cresceu ouvindo que o irmão mais velho havia sido sequestrado e devorado por vizinhos famintos durante a Grande Fome Soviética. Esse trauma nunca saiu da cabeça dele. Na escola, era tímido, introspectivo e humilhado. Sofria de impotência sexual e carregava um ódio silencioso misturado à vergonha. Por fora, parecia inofensivo. Por dentro, algo apodrecia lentamente. Com o tempo, formou-se professor. Trabalhava com crianças e, por trás do olhar calmo, escondia uma mente pervertida. Colegas notavam seu comportamento estranho, toques indevidos e uma obsessão crescente pelos alunos. Mas na União Soviética da época, escândalos assim eram abafados. O Estado preferia fingir que monstros não existiam. Em 1978, Chikatilo cometeu o primeiro assassinato. Uma menina de 9 anos desapareceu a caminho da escola. Dias depois, o corpo foi encontrado em uma floresta, violentado, mutilado e com partes arrancadas. Ele fugiu da cena e seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Mas aquilo despertou algo, uma necessidade, um prazer que ele nunca mais conseguiu controlar. Nos anos seguintes, dezenas de corpos começaram a surgir, próximos a estações de trem, florestas e margens de rios. Todos apresentavam o mesmo padrão: violência extrema, olhos arrancados, ferimentos profundos e mutilações. Alguns sem órgãos, outros com partes faltando. Andrei atacava homens, mulheres e crianças. Não importava quem. Dizia mais tarde que arrancar os olhos das vítimas era necessário, porque acreditava que eles o observavam mesmo depois da morte. As investigações foram um desastre. A polícia prendeu inocentes, forjou confissões, e enquanto isso, Chikatilo seguia livre, rindo de tudo. Em casa tinha uma vida dupla. Era casado, pai de 2 filhos e fingia ser um homem comum. Mas nos trens e nas ruas, era um predador. Observava suas vítimas, esperava o momento em que estivessem sozinhas e as atraía com promessas simples: comida, abrigo, ajuda. Assim que conseguia isolá-las, o ritual começava. Ataques brutais, mutilações e, em muitos casos, canibalismo. Os anos passavam e os corpos se acumulavam. Mais de 50 vítimas, e ainda assim, ninguém conseguia encontrá-lo. A União Soviética, com seu sistema de censura e burocracia, atrasava as investigações. Afinal, admitir que havia um serial killer dentro do regime socialista era impensável. Mas o horror era impossível de esconder. Em 1990, a sorte de Chikatilo acabou. Um policial disfarçado o viu tentando abordar uma criança em uma estação de trem. Foi seguido, e quando a polícia vasculhou sua casa, encontraram facas, cordas e roupas manchadas de sangue. O DNA e as evidências não deixaram dúvidas. Preso, Chikatilo confessou 56 assassinatos. Descreveu cada um com detalhes, falando com calma, como quem conta uma lembrança qualquer. Durante o julgamento, ria, gritava, fazia caretas. Um verdadeiro espetáculo de insanidade. Mas no fundo, sabia que o fim estava próximo. Em 1994, o açougueiro de Rostov foi executado com um tiro na cabeça. Antes disso, disse apenas: "Sou um erro da natureza.
E a natureza me eliminou. O julgamento terminou, mas a sombra dele nunca saiu de Rostov. Os trilhos por onde caminhava ainda parecem carregar o eco de gritos que ninguém ouviu. Durante anos, Andrei Chikatilo foi mais que um homem. Foi um aviso de que o mal não nasce do nada. Ele cresce, se alimenta. E quando ninguém acredita que existe, é aí que ele volta a matar. No meio do deserto do Novo México, há uma estrada que parece levar a lugar nenhum. Mas por um tempo, ela levava direto para o inferno. Lá, escondido atrás de um portão enferrujado e de um galpão comum, existia um trailer. Por fora, parecia abandonado. Por dentro, era um quarto de tortura meticulosamente planejado, um lugar que David Parker Ray chamava de sua caixa de brinquedos. David nasceu em 1939 e, desde pequeno, o mal já o observava de perto. O pai, alcoólatra e agressivo, mostrava ao filho revistas pornográficas violentas e o estimulava a ser um homem. A mente de David cresceu misturando sexo e dor, prazer e controle. Com o tempo, essa combinação se tornaria algo monstruoso. Durante a juventude, ele trabalhou como mecânico. Era educado, calmo, quase gentil. Mas essa calma era uma máscara. Por trás dela, guardava anotações detalhadas sobre técnicas de tortura, métodos de submissão e maneiras de apagar memórias. Ele registrava tudo, planejava tudo. Nos anos 90, construiu o que chamava de Toy Box, um trailer isolado, equipado com ferramentas de tortura, correntes, ganchos e até dispositivos médicos. As paredes eram cobertas com desenhos, instruções e fotos. E havia uma cadeira de metal, reclinável, com algemas nos braços e nas pernas, onde ele mantinha suas vítimas presas por dias. Mas o que tornava tudo ainda mais cruel não era o que ele fazia, e sim o que dizia. Antes de iniciar as torturas, David colocava uma fita cassete para tocar. Era sua própria voz fria e sem emoção, explicando o que aconteceria. Dizia algo como: "Se você está ouvindo isso é porque foi escolhida. Eu vou te manter aqui por um tempo. E você vai aprender o significado da dor." A gravação durava mais de 40 minutos. Uma verdadeira introdução ao inferno. David Parker Ray não agia sozinho. Contava com a ajuda da namorada, Cindy Handy, que atraía as vítimas com falsas promessas. Muitas vezes as mulheres eram drogadas e levadas até o trailer sem saber onde estavam. Lá dentro eram torturadas, violentadas e filmadas. Quando ele se cansava, apagava suas memórias com drogas e as deixava vagando pelo deserto, confusas, traumatizadas, sem saber se o que haviam vivido era real. Por anos, ninguém soube o que acontecia naquela estrada. As vítimas, muitas vezes desacreditadas pela polícia, pareciam delirar. Quem acreditaria em uma mulher dizendo que foi presa dentro de um trailer e forçada a ouvir gravações antes de ser torturada? Mas em 1999, o inferno finalmente abriu as portas. Uma das vítimas, Cynthia Vigil, conseguiu escapar. Mesmo acorrentada, ela atacou Cindy Handy com uma lâmpada, pegou as chaves e fugiu nua, coberta de sangue e ferimentos. Correu por uma estrada deserta até encontrar ajuda. Foi ela quem contou o que havia dentro da caixa de brinquedos. Quando a polícia invadiu o trailer, o que encontrou parecia um filme de horror. Instrumentos cirúrgicos, seringas, chicotes, serras, desenhos anatômicos, algemas e centenas de fitas. Em muitas delas, David aparecia torturando mulheres, mas nenhuma das vítimas foi identificada. Acredita-se que mais de 60 mulheres tenham passado por aquele lugar. David Parker Ray foi preso e condenado a 224 anos de prisão. Mas, ironicamente,
nunca cumpriu a pena. Pouco depois de ser sentenciado, morreu de ataque cardíaco na cela. Nunca confessou os assassinatos, nunca mostrou arrependimento e nunca revelou onde estavam os corpos. Hoje, o trailer foi desmontado, mas o deserto continua lá, silencioso e vazio, como se ainda escondesse o eco daquelas fitas. O caso de David Parker Ray nunca teve um fim real, porque o horror não acabou com ele. Acabou apenas o som da fita. O resto ficou preso na memória de quem sobreviveu. O açougueiro morreu com um tiro. O Toy Box Killer, de ataque cardíaco. Mas a dor que eles deixaram, essa ainda respira em cada silêncio. Se chegou até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários. Você acredita que o mal pode morrer?